Uma jovem escrava foi preparar o banho da patroa como fazia todos os dias. Mas quando olhou para a água, ela viu sangue. O que Cecília descobriu naquele banheiro era um segredo tão perigoso que poderia matá-la. Mas também era a única chance dela conquistar algo que parecia impossível: a liberdade. Essa história real vai te deixar sem fôlego. Mas antes de começar, comenta aí embaixo: de que cidade você está assistindo esse vídeo? Eu quero saber de onde vêm as pessoas que curtem essas histórias brasileiras que ninguém conta. E se você gosta de histórias reais, cheias de reviravoltas e que te fazem pensar, se inscreve no canal agora e deixa o sininho ativado. Porque toda semana eu trago histórias incríveis do Brasil que você nunca viu em livro nenhum. Vai, aperta esse botão vermelho aí. Cecília tinha 19 anos e mãos que nunca paravam de trabalhar. Desde os 7 anos, quando foi separada da mãe e vendida para a fazenda Vale do Sol, no interior do Rio de Janeiro, sua vida se resumia a servir. Acordava antes do sol nascer, dormia depois das estrelas aparecerem. E entre esses dois momentos, existia apenas trabalho, obediência e silêncio. Era o ano de 1875, e a escravidão, embora já contestada nas grandes cidades, permanecia sólida e brutal nas fazendas do interior. A fazenda Vale do Sol pertencia ao barão Henrique de Castilho e sua esposa, a baronesa Adelaide. O casal era conhecido na região por sua riqueza ostensiva e por seu casamento aparentemente perfeito. O barão, um homem de 45 anos, alto e imponente, controlava suas terras com mão de ferro. A baronesa, 10 anos mais jovem e de beleza estonteante, era admirada em todos os salões da alta sociedade. Juntos, formavam o retrato da aristocracia rural brasileira, elegantes, poderosos, temidos e respeitados. Cecília havia sido designada como mucama pessoal da baronesa há 2 anos. Era um trabalho que muitas escravizadas invejavam. Significava trabalhar dentro da casa grande, longe do sol escaldante das plantações, com acesso a melhores roupas e ocasionalmente melhores alimentos. Mas também significava estar sob constante vigilância, ser invisível quando necessário e hipervisível quando algum erro era cometido. Cecília aprenderá rapidamente a ler os humores de sua senhora, a antecipar suas necessidades antes que fossem verbalizadas. Uma das tarefas mais importantes de Cecília era preparar o banho diário da baronesa. Era um ritual elaborado que acontecia todas as tardes, às 4 horas em ponto. Cecília tinha que carregar baldes e mais baldes de água aquecida até a grande banheira de porcelana importada da França, adicionar pétalas de rosas frescas, óleos perfumados e sais minerais. A temperatura tinha que estar perfeita, nem muito quente, nem muito morna. A baronesa era extremamente exigente e não hesitava em punir qualquer imperfeição. Naquela tarde de setembro, enquanto Cecília preparava o banho como fazia todos os dias, não imaginava que sua vida, e a vida de todos na fazenda, estava prestes a mudar completamente. O sol entrava pelas janelas altas do banheiro, criando padrões dourados na água que ela despejava cuidadosamente na banheira. Tudo parecia normal, absolutamente rotineiro. Mas o destino, às vezes, se esconde nos momentos mais comuns, esperando o instante certo para se revelar. Enquanto Cecília adicionava as pétalas de rosa, ela ouviu passos apressados no corredor. Reconheceu imediatamente, era a baronesa, chegando mais cedo que o habitual. Cecília rapidamente verificou tudo mais uma vez. Temperatura da água, pétalas dispostas adequadamente, toalhas limpas dobradas, roupão de seda no lugar certo. Tudo estava perfeito. Ela abaixou a cabeça respeitosamente enquanto a baronesa entrava, preparando-se para se retirar assim que fosse dispensada. Mas naquele dia, algo era diferente no comportamento de sua senhora. A baronesa parecia agitada, nervosa, seus movimentos mais bruscos que o normal. A baronesa Adelaide entrou no banheiro com um lenço pressionado contra os lábios, seu rosto pálido e expressão tensa. Saia, ordenou ela para Cecília, sua voz incomumente áspera. Cecília fez uma reverência e se retirou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Mas algo a fez parar do outro lado da porta. Talvez fosse intuição, talvez simples preocupação. Afinal,
Ela passava mais tempo com a baronesa que qualquer outra pessoa e havia aprendido a reconhecer quando algo estava errado. Foi então que ouviu os sons, vômitos violentos, gemidos de dor, choro abafado. Cecília hesitou. Entrar sem permissão seria punível com açoites. Mas e se a baronesa estivesse em perigo real? E se precisasse de ajuda? Depois do que pareceu uma eternidade, mas foram apenas segundos, Cecília tomou uma decisão. Ela bateu suavemente na porta. Sinhá? A senhora está bem? Precisa de ajuda. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um suspiro derrotado. Veio a resposta fraca. Cecília abriu a porta e encontrou uma cena chocante. A baronesa estava ajoelhada ao lado da banheira, vômito manchando sua roupa cara, lágrimas escorrendo por seu rosto normalmente composto. E a água da banheira, a água que Cecília havia preparado tão cuidadosamente, estava tingida de vermelho. Sangue. Muito sangue. Cecília correu para a baronesa, seu treinamento de invisibilidade momentaneamente esquecido diante da emergência. Sinhá. O que aconteceu? A senhora está machucada. Mas mesmo enquanto fazia as perguntas, a verdade começava a se formar em sua mente. Ela havia visto isso antes, nas senzalas. Mulheres sangrando após tentarem interromper gravidezes indesejadas. Mulheres desesperadas usando ervas perigosas, chás venenosos, métodos brutais que frequentemente resultavam em morte. A baronesa agarrou o braço de Cecília com força surpreendente, seus dedos cravando na pele da mucama. Você não pode contar a ninguém, ela sussurrou com urgência desesperada. Ninguém pode saber. Você entende? Ninguém. Cecília assentiu automaticamente, ainda processando o que estava vendo. A água continuava a se tingir de vermelho, e a baronesa estava ficando cada vez mais pálida. Precisamos chamar um médico, Cecília disse firmemente, esquecendo por um momento seu lugar. Mas a baronesa balançou a cabeça violentamente. Não, não. Se chamarem um médico, vão descobrir. E se descobrirem? Ela não terminou a frase, mas não precisava. Cecília entendia as implicações. Uma mulher da alta sociedade, casada com um barão, sangrando após o que claramente era uma tentativa de aborto. O escândalo seria monumentalmente devastador. Mas havia algo mais, algo que Cecília percebeu no desespero dos olhos da baronesa. Aquilo não era apenas sobre reputação social. Havia medo genuíno ali, terror mesmo. E de repente, Cecília entendeu a verdade terrível que a água vermelha revelava. Aquela criança que a baronesa estava tentando destruir não era do barão. E se ele descobrisse, a punição seria muito pior que escândalo social. Seria morte, ou algo igualmente horrível. Naquele momento, observando aquela mulher poderosa reduzida a um estado de pânico absoluto, Cecília percebeu que havia tropeçado em um segredo que mudaria tudo. Cecília agiu rapidamente, seu instinto de sobrevivência e compaixão trabalhando juntos. Ela ajudou a baronesa a sair das roupas manchadas de sangue e a entrar na banheira com água limpa que rapidamente preparou, descartando a água vermelha pela janela que dava para os jardins fundos onde ninguém veria. Enquanto trabalhava, sua mente corria. Ela estava agora cúmplice de um segredo mortal. Se o barão descobrisse e soubesse que ela sabia, Cecília seria vendida, ou pior, morta para garantir seu silêncio. A baronesa Adelaide estava em choque, tremendo violentamente apesar da água morna. Eu não tinha escolha, ela sussurrava repetidamente, como um mantra. Você precisa entender, eu não tinha escolha. Cecília, enquanto lavava cuidadosamente o sangue do corpo da baronesa, murmurou palavras de conforto, embora não soubesse exatamente o que dizer. Como consolar uma senhora que tentou acabar com uma gravidez? Como julgar quando a própria Cecília vira inúmeras mulheres escravizadas fazerem o mesmo, recusando-se a trazer crianças ao mundo apenas para que fossem propriedade de outros? Quem sabe sobre isso? Cecília finalmente perguntou, sua voz baixa mas firme. A baronesa olhou para ela com olhos vermelhos e inchados. Além de você? Apenas Matilde. Matilde era a parteira da região,
uma mulher livre de origem indígena que conhecia todos os segredos de ervas e plantas. Ela atendia tanto mulheres brancas quanto escravizadas, nunca julgando, sempre silenciosa. Foi ela que me deu a mistura. Disse que sangraria por algumas horas e depois pararia. Mas não está parando, Cecília. Não está parando e eu estou com tanto medo. Cecília tomou uma decisão naquele momento. Ela não sabia por quê, talvez porque via na vulnerabilidade da baronesa um reflexo da vulnerabilidade de todas as mulheres, independente de cor ou classe. Talvez porque, no fundo, ela era boa e não conseguia simplesmente deixar alguém sofrer. Ou talvez porque algum instinto lhe dizia que aquele momento, aquele segredo, poderia de alguma forma ser sua salvação futura. Eu vou cuidar da senhora, ela disse. Mas precisa me contar tudo. Preciso saber com o que estamos lidando. E ali, na intimidade forçada daquele banheiro, a baronesa Adelaide de Castilho contou a Cecília sua verdade. Ela estava tendo um caso com o capataz da fazenda, um homem chamado Rodrigo. Tinha começado há 6 meses, durante uma das longas ausências do barão na capital. Rodrigo era bonito, atencioso, a fazia sentir viva de uma forma que seu casamento arranjado nunca proporcionara. Ela sabia que era errado, sabia dos riscos, mas não conseguia parar. Quando descobriu a gravidez, entrou em pânico. Fazia mais de 1 ano que o barão não a tocava. Ele tinha amantes na cidade e há muito perderá interesse na esposa. Se ela desse à luz uma criança agora, todos saberiam que não era dele. A desonra, a fúria, as consequências seriam catastróficas. Então ela procurou Matilde, desesperada, e a parteira lhe deu a mistura de ervas que deveria resolver o problema discretamente. Mas algo havia dado errado. O sangramento era excessivo, e a dor era insuportável. Cecília ouviu tudo em silêncio, sua expressão cuidadosamente neutra. Internamente, sua mente trabalhava freneticamente. Ela agora sabia de um segredo que poderia destruir a família mais poderosa da região. Um segredo que, nas mãos erradas, poderia causar mortes, incluindo a dela própria. Mas também era um segredo que, usado sabiamente, poderia mudar seu destino. Pela primeira vez em sua vida de escravidão, Cecília segurava poder real em suas mãos. A questão era: o que ela faria com ele? Nas horas que se seguiram, Cecília trabalhou incansavelmente para estabilizar a condição da baronesa. Ela sabia de ervas que ajudavam a estancar sangramentos, conhecimento passado de geração em geração entre as mulheres escravizadas, que frequentemente só tinham umas às outras quando doentes ou feridas. Discretamente, ela foi até a senzala e conseguiu as plantas necessárias com tia Benedita, uma curandeira velha que não fazia perguntas. Cecília preparou chás amargos que a baronesa bebeu fazendo careta, compressas de ervas que aplicou onde ninguém veria. Ela inventou uma desculpa para os outros empregados. A baronesa estava com uma enxaqueca terrível e não queria ser incomodada. O barão estava, convenientemente, passando alguns dias em uma propriedade vizinha discutindo negócios. Teriam pelo menos 3 dias antes de seu retorno. Durante esses 3 dias, Cecília e Adelaide desenvolveram uma estranha intimidade. A baronesa, vulnerável e dependente, começou a ver Cecília não apenas como uma serva, mas como uma pessoa real. Ela observava como Cecília trabalhava com habilidade e compaixão, como nunca reclamava apesar das horas exaustivas cuidando dela, como era inteligente e capaz de muito mais do que o papel limitado que a sociedade lhe impunha. Por que está me ajudando? Adelaide perguntou na segunda noite, quando o sangramento finalmente havia parado e ela estava fora de perigo imediato. Você poderia ter me deixado morrer. Poderia ter contado ao barão. Poderia ter usado isso contra mim. Cecília, sentada em uma cadeira ao lado da cama, olhou para a baronesa com olhos que haviam visto demasiado sofrimento em tão poucos anos. Porque somos todas mulheres vivendo em um mundo feito por e para homens, Cecília respondeu quietamente. A senhora nasceu branca e rica, eu nasci negra e escrava. Mas no final, ambas somos prisioneiras de um sistema que não nos vê como completamente humanas. A senhora é propriedade do seu marido tanto quanto eu sou propriedade dele. Apenas as correntes são diferentes.
Era a coisa mais ousada que Cecília jamais havia dito para alguém da classe dominante, e ela meio que esperava punição por tamanha insolência. Mas Adelaide não se ofendeu. Ao contrário, lágrimas brotaram em seus olhos porque, pela primeira vez, alguém havia articulado a verdade que ela sempre sentirá mas nunca pudera expressar. Você é muito mais do que uma escrava, ela disse suavemente. Você é extraordinária, Cecília. E eu lhe devo minha vida. Foi então que Adelaide fez uma proposta que mudaria tudo. Eu quero fazer um pacto com você. Você guarda meu segredo, e eu juro por tudo que é sagrado que vou protegê-la. Mais que isso, vou trabalhar para conseguir sua liberdade. Cecília não acreditou imediatamente. Promessas de senhores raramente se concretizavam, e ela aprenderá a não confiar em palavras bonitas. E como a senhora pretende fazer isso? Perguntou ela, ceticismo evidente em sua voz. Adelaide respirou fundo. O barão tem documentos na biblioteca dele, contratos, escrituras, incluindo as cartas de propriedade de todos os escravizados. Eu tenho acesso a eles. Posso, ao longo do tempo, alterar documentos, criar uma carta de alforria datada e autenticada. Levará alguns meses, talvez um ano, mas posso fazer. Você me salvou, Cecília. Deixe-me retribuir. Era uma oferta tentadora, perigosa, possivelmente falsa. Mas Cecília viu sinceridade nos olhos de Adelaide, viu gratidão genuína e talvez algo mais, o reconhecimento de uma aliada improvável em um mundo hostil. E o capataz? Rodrigo? Cecília perguntou. Adelaide fechou os olhos em dor. Terminei com ele. Foi uma loucura, um momento de fraqueza que quase me custou tudo. Não posso arriscar de novo. Cecília assentiu lentamente. Então temos um acordo. Sinhá. Seu segredo morre comigo, e quando a senhora conseguir minha liberdade, partiremos em paz, cada uma seguindo seu caminho. As duas mulheres apertaram as mãos, um gesto simples mas profundamente significativo. Naquele momento, elas não eram senhora e escrava, mas duas sobreviventes fazendo o que era necessário para controlar seus próprios destinos em um mundo que tentava negar-lhes essa possibilidade. Quando o barão Henrique retornou 3 dias depois, encontrou sua esposa recuperada e aparentemente bem. Adelaide representou perfeitamente o papel de esposa devota, e ele não suspeitou de nada. Cecília voltou às suas tarefas normais, mas agora havia uma corrente invisível conectando-a à baronesa, um segredo compartilhado que era simultaneamente uma arma e uma aliança. Nas semanas seguintes, Adelaide começou a trabalhar discretamente em seu plano. Ela passava mais tempo na biblioteca, sob o pretexto de organizar documentos do marido e aprender sobre a administração da fazenda. O barão, satisfeito que a esposa finalmente mostrasse interesse em seus negócios, incentivava isso. Ele não percebeu que Adelaide estava cuidadosamente estudando sua caligrafia, aprendendo como ele assinava documentos, familiarizando-se com os selos oficiais. Cecília, por sua vez, observava tudo com atenção aguçada. Ela notou que Rodrigo, o capataz, parecia atormentado. Ele olhava para as janelas da casa grande com expressão de desejo e confusão, claramente sem entender por que Adelaide havia terminado o relacionamento tão abruptamente. Cecília sabia que ele representava uma ameaça, homens rejeitados podiam ser vingativos, e se ele decidisse contar ao barão sobre o caso por ciúmes ou raiva, tudo desmoronaria. Uma noite, Cecília procurou Rodrigo nas sombras próximas aos estábulos. Preciso falar com você, ela disse baixinho. O capataz, surpreso, olhou para ela com desconfiança. Sobre o quê? Cecília foi direta. Sobre você deixar a baronesa em paz e esquecer o que aconteceu entre vocês. Rodrigo deu uma risada amarga. E por que eu deveria fazer isso? Ela me usou e me descartou como se eu fosse nada. Porque se você causar problemas, você vai morrer, Cecília disse simplesmente. O barão não vai matá-la. Ela é esposa dele, de boa família, com conexões poderosas. Mas você? Você é dispensável. Ele vai fazer você desaparecer sem deixar rastro. E antes de morrer, vai sofrer de formas que nem imagina.
Rodrigo empalideceu porque sabia que ela estava certa. Além disso, Cecília continuou, a baronesa me pediu para lhe dar isso. Ela entregou uma bolsa pesada de moedas, dinheiro que Adelaide havia retirado discretamente de suas próprias economias. Suficiente para você começar uma nova vida em outro lugar. Longe daqui, longe dela. Aceite, vá embora, e todos saem ganhando. Ou fique, cause problemas, e garanto que vai se arrepender. Rodrigo pegou a bolsa, pesou-a na mão, considerou suas opções. Finalmente, assentiu. Vou embora. Mas diga a ela que eu realmente me importava. Cecília observou Rodrigo partir da fazenda 3 dias depois, eliminando assim a maior ameaça ao segredo. Ela havia protegido Adelaide, mas também a si mesma. Cada peça que se movia naquele jogo perigoso tinha que ser calculada, e Cecília estava descobrindo que tinha talento para estratégia que nunca soubera possuir. Meses se passaram. A vida na fazenda continuava sua rotina estabelecida, mas sob a superfície, mudanças sísmicas estavam acontecendo. Adelaide trabalhava meticulosamente em criar a documentação que libertaria Cecília. Não era simples, cartas de alforria precisavam ser registradas, testemunhadas, oficializadas. Ela precisava ser paciente, esperar os momentos certos quando o barão estivesse distraído ou ausente, quando ela pudesse acessar os selos oficiais sem suspeita. Durante esse tempo, a relação entre Adelaide e Cecília evoluiu ainda mais. Elas conversavam sobre tudo, sobre livros que Adelaide lia e depois discretamente emprestava para Cecília, sobre filosofias de vida, sobre sonhos de um mundo diferente. Adelaide começou a ensinar Cecília a escrever melhor, a fazer contas complexas, habilidades que seriam essenciais quando ela finalmente conquistasse sua liberdade. O que você vai fazer quando for livre? Adelaide perguntou uma noite enquanto Cecília escovava seus cabelos. Era uma intimidade que se tornará rotina entre elas. Cecília pensou cuidadosamente antes de responder. Vou para o Rio de Janeiro. Vou trabalhar, vou juntar dinheiro, e vou ajudar outros a conseguirem liberdade. Vou ser parte do movimento abolicionista de alguma forma. Porque agora eu sei, sim, que liberdade não é apenas sobre papéis. É sobre lutar para que todos sejam livres. Adelaide sorriu tristemente. Você vai fazer grandes coisas, Cecília. Vai mudar o mundo de formas que eu nunca poderei. Porque você tem coragem que eu não tenho, tem força forjada no sofrimento. Eu apenas sou uma mulher presa em uma gaiola dourada. Mas Cecília balançou a cabeça. A senhora está me dando liberdade, arriscando tudo para fazer isso. Isso também é coragem. Sim, é um tipo diferente de luta, mas ainda é luta. Tudo estava indo conforme o plano até que, quase um ano depois daquela tarde fatídica, uma nova ameaça surgiu de um lugar inesperado. Matilde, a parteira que havia fornecido as ervas para Adelaide, apareceu na fazenda exigindo falar com a baronesa. Ela estava sendo pressionada pelas autoridades locais sobre sua prática de ajudar mulheres a interromper gravidezes. Alguém havia denunciado, e ela precisava de proteção ou dinheiro para fugir. Adelaide ficou em pânico. Se Matilde fosse interrogada, poderia revelar seu envolvimento. Cecília, percebendo a gravidade da situação, convenceu Adelaide a encontrar-se com a parteira em segredo, em uma cabana abandonada nos limites da propriedade. Cecília as acompanharia, é claro. Ela agora era confidente e protetora de Adelaide em todos os assuntos delicados. O encontro foi tenso. Matilde estava desesperada, pedindo quantias exorbitantes de dinheiro. Eu posso arruinar você, ela ameaçava. Posso contar tudo ao barão, para todo mundo. Sua reputação será destruída. Adelaide, tentando manter a compostura, ofereceu o que tinha, mas não era suficiente. A discussão ficou cada vez mais acalorada, e Cecília observava tudo com crescente preocupação. Foi então que Matilde percebeu algo. Seu olhar aguçado de parteira, treinado para ler sinais corporais, fixou-se em Adelaide. Você está grávida de novo, ela declarou, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Posso ver pelos sinais.
E desta vez é do barão. Não é? Que ironia deliciosa. Adelaide empalideceu. Era verdade, nas últimas semanas, o barão havia voltado sua atenção para a esposa, e ela descobrira recentemente que estava esperando um filho dele. Isso muda tudo, Matilde continuou, calculista. Se eu contar sobre o aborto anterior, o barão vai questionar se este bebê também não é dele. Vai questionar tudo. Sua palavra contra a minha? Com minha experiência testificando sobre o que fiz por você. Era um impasse perfeito. Matilde tinha todo o poder, e ela sabia disso. Cecília, observando Adelaide se desfazer em lágrimas e pânico, tomou uma decisão. Ela deu um passo à frente, interpondo-se entre Matilde e Adelaide. E se não fosse a palavra da baronesa contra a sua, ela disse calmamente. E se houvesse documentos provando que você estava mentindo? Cartas, registros, testemunhas que pudessem colocar você em outros lugares nas datas que alega ter ajudado a baronesa. Matilde riu com escárnio. E de onde viriam esses documentos mágicos? Cecília sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Da mesma pessoa que pode fazer cartas de alforria aparecerem. A baronesa tem acesso aos documentos oficiais da fazenda. Podemos criar uma trilha de papel que provaria que você está mentindo, que está tentando extorquir uma família respeitável. E quem as autoridades vão acreditar? Uma baronesa de excelente reputação ou uma parteira já sob investigação? O silêncio que se seguiu foi pesado. Matilde recalculou sua posição, percebendo que havia subestimado as duas mulheres à sua frente. Você está blefando, ela finalmente disse, mas havia incerteza em sua voz. Cecília deu de ombros. Quer arriscar? Mesmo que tenhamos apenas 50% de chance de sucesso, o que você acha que o barão fará com alguém que tentou extorquir e difamar sua esposa? Especialmente agora que ela está grávida de seu herdeiro legítimo. A verdade era que Cecília estava blefando. Elas não tinham tempo para criar uma trilha de documentos falsos convincente. Mas Matilde não sabia disso. E a semente de dúvida foi suficiente. Após longos momentos de tensão, a parteira recuou. Quero o dobro do que originalmente ofereceram, ela demandou, sua voz menos confiante. E nunca mais quero ouvir falar de vocês. Adelaide, aliviada, rapidamente concordou. O dinheiro seria retirado das economias secretas que ela vinha acumulando, e Matilde deixaria a região para sempre. Depois que a parteira partiu, Adelaide desabou nos braços de Cecília, soluçando de alívio e exaustão. Como você fez isso? Como manteve a calma? Cecília ajudou Adelaide a se sentar, sua própria adrenalina ainda alta. Porque eu não tenho o luxo de entrar em pânico. Sim, há. Pessoas como eu aprendem desde cedo que precisamos pensar rápido para sobreviver. E hoje, nossa sobrevivência dependia de fazer Matilde acreditar que tínhamos mais poder do que realmente tínhamos. Naquele momento, Adelaide percebeu completamente o que Cecília havia se tornado. Não apenas uma aliada ou confidente, mas uma igual. Uma mulher extraordinária cuja inteligência e coragem foram suprimidas por um sistema injusto, mas que não puderam ser completamente apagadas. Sua carta de alforria está quase pronta, Adelaide disse determinadamente. Mais 2 meses, talvez 3, e você será livre. Você merece, Cecília. Merece isso e muito mais. Os meses finais foram os mais difíceis porque Cecília podia sentir a liberdade tão perto que quase a tocava. Adelaide trabalhava febrilmente, finalizando os documentos necessários. A gravidez da baronesa avançava, e ela usava isso como desculpa para passar ainda mais tempo em repouso, momento que aproveitava para completar as falsificações necessárias. A caligrafia do barão havia sido perfeitamente reproduzida, os selos oficiais aplicados quando ele não estava olhando, testemunhas fictícias criadas. Finalmente, em uma tarde de maio de 1876, Adelaide chamou Cecília para seus aposentos privados. Com mãos trêmulas, ela entregou à jovem escrava um envelope selado. Está feito, ela sussurrou. Carta de alforria completa, datada de 6 meses atrás, registrada e oficializada. Você é livre,
Cecília. Oficialmente, legalmente, completamente livre. Cecília pegou o envelope, mal ousando acreditar. Suas mãos tremiam enquanto abria e lia o documento. As palavras dançavam na página, seu nome completo, Cecília Maria dos Santos, seguido da declaração de liberdade plena e irrestrita. Lágrimas escorreram por seu rosto, lágrimas que havia segurado por anos, décadas de sofrimento e esperança finalmente culminando naquele pedaço de papel. Eu sou livre, ela sussurrou, testando as palavras em sua língua. Eu sou livre. Adelaide abraçou-a, ambas chorando, unidas por uma jornada extraordinária que as transformará de senhora e escrava em algo muito mais profundo, em irmãs de luta. Mas a liberdade de Cecília criava novos desafios. Ela não podia simplesmente partir imediatamente sem levantar suspeitas. O barão precisava acreditar que a carta de alforria era genuína, que ele mesmo a havia concedido e simplesmente esquecera. Adelaide arquitetou cuidadosamente a revelação. Durante um jantar com convidados importantes, ela descobriu a carta em meio a documentos antigos do marido e a apresentou publicamente. Henrique, querido, ela disse com sua voz mais inocente. Encontrei este documento assinado por você há alguns meses. Parece que concedeu liberdade a Cecília, mas ela ainda está aqui trabalhando. Houve algum engano. O barão, pego de surpresa diante dos convidados e não querendo admitir que não se lembrava de assinar o documento, examinou brevemente a carta. A falsificação era perfeita. Ele viu sua própria assinatura, reconheceu o selo oficial, e sua mente criou uma memória conveniente. Assim, ele disse pomposo, tentando parecer magnânimo diante dos convidados. Cecília tem sido uma serva excepcional. Decidi recompensá-la com sua liberdade. É nosso dever cristão reconhecer lealdade e bom serviço. Os convidados aplaudiram educadamente, elogiando a generosidade do barão, e assim, diante de testemunhas respeitáveis, a liberdade de Cecília foi oficialmente reconhecida. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto que em breve deixaria para sempre, Cecília segurou a carta de alforria contra seu peito e permitiu-se chorar, de alegria, de alívio, de gratidão, mas também de tristeza pelas pessoas que deixaria para trás. Tia Benedita, que lhe ensinara sobre ervas. João, o jovem que trabalhava nos campos e sonhava com liberdade. Tantos outros que permaneceriam escravizados enquanto ela partia. Adelaide veio visitá-la tarde da noite, trazendo uma bolsa pesada de dinheiro. Para seu começo, ela explicou. Não é muito pelos padrões da sociedade, mas é suficiente para passagem, moradia e comida por alguns meses enquanto você se estabelece. Cecília tentou recusar. Adelaide já havia feito tanto, mas a baronesa insistiu. Você salvou minha vida, Cecília. Me salvou de mim mesma. Este dinheiro é apenas o começo do que lhe devo. Há uma coisa a mais, Adelaide disse, sua mão pousando protetoramente sobre a barriga já pronunciada. Quando este bebê nascer, se for menina, vou nomeá-la Cecília. Para nunca esquecer da mulher que me ensinou sobre coragem, sobre pensar além das limitações impostas pela sociedade, sobre verdadeira amizade que transcende todas as barreiras. Cecília, profundamente tocada, abraçou Adelaide uma última vez. E eu nunca vou esquecer da mulher que arriscou tudo para me dar liberdade, mesmo sem precisar fazer isso. Na manhã seguinte, Cecília deixou a fazenda Vale do Sol pela última vez. Ela caminhou pelo portão principal não como propriedade sendo transferida, mas como mulher livre seguindo seu próprio destino. Ela olhou para trás apenas uma vez, viu Adelaide acenando discretamente da janela, e então virou-se para a estrada que a levaria para a cidade, para o Rio de Janeiro, para uma vida que ela mesma construiria. Nos anos que se seguiram, Cecília e Adelaide mantiveram contato através de cartas discretas. Cecília estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde inicialmente trabalhou como costureira, economizando cada moeda. Sua inteligência e alfabetização, raras entre pessoas de sua origem, abriram portas. Ela começou a frequentar encontros abolicionistas, conheceu líderes do movimento, contribuiu com sua própria história e perspectiva única. Com o tempo,
Cecília abriu uma pequena escola para crianças negras livres e escravizadas fugidas. Ela ensinava não apenas leitura e escrita, mas também sobre dignidade, sobre direitos, sobre resistência. Sua escola tornou-se refúgio seguro, lugar onde identidades eram protegidas e futuros eram construídos. Ela nunca revelou publicamente como conseguirá sua liberdade ou o papel de Adelaide nisso. Alguns segredos precisavam permanecer enterrados para proteger todos os envolvidos. Adelaide, por sua vez, deu à luz uma menina saudável que foi, de fato, nomeada Cecília. O barão ficou perplexo com a escolha do nome, mas não questionou demais. Sua esposa havia desenvolvido uma teimosia que ele aprenderá a não confrontar diretamente. A pequena Cecília cresceu ouvindo histórias sobre a mulher extraordinária que inspirou seu nome. Histórias cuidadosamente editadas, mas ainda assim poderosas. A gravidez e maternidade mudaram Adelaide de formas que ela não antecipara. Olhar para sua filha, pensar no futuro dela, fez Adelaide questionar profundamente o mundo que estava construindo para a próxima geração. Ela começou, discretamente, a usar sua posição e influência para apoiar causas abolicionistas. Doações anônimas para organizações, conversas estratégicas em jantares sociais plantando sementes de mudança, pequenas ações de resistência que ninguém suspeitaria virem de uma baronesa conservadora. O barão Henrique nunca descobriu a verdade sobre o caso de Adelaide, sobre o aborto, sobre como Cecília realmente conseguiu sua liberdade. Ele viveu e morreu acreditando em sua própria versão dos eventos. Mas Adelaide carregou aquele segredo, aquela culpa e aquela gratidão, pelo resto de sua vida. Era um peso que ela aceitava, porque através dele havia aprendido lições preciosas sobre humanidade, sobre sisterhood feminina, sobre o verdadeiro significado de coragem. As cartas entre Cecília e Adelaide continuaram por anos. Elas compartilhavam vitórias pequenas e grandes, Cecília sobre estudantes que aprenderam a ler, Adelaide sobre convencer amigas da alta sociedade a apoiarem a abolição. Compartilhavam medos também, Cecília sobre as dificuldades de ser mulher negra livre em uma sociedade que ainda a via como inferior, Adelaide sobre a constante vigilância necessária para manter seus segredos e sua influência subversiva. Você acha que vamos viver para ver o fim da escravidão? Cecília escreveu em uma carta de 1885. Adelaide respondeu: eu tenho que acreditar que sim. Porque se não acreditar nisso, se não acreditar que todo esse sofrimento, toda essa luta, levará à mudança real, então como posso continuar? A esperança é tudo que temos, minha querida amiga. Esperança e determinação de que cada pequena ação nossa empurra o mundo um pouco mais em direção à justiça. Em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, Cecília estava na multidão que celebrava nas ruas do Rio de Janeiro. Ela tinha 32 anos, sua escola estava prosperando, e ela havia ajudado dezenas de pessoas a conquistar liberdade e educação. Quando a notícia foi anunciada, ela caiu de joelhos ali mesmo na rua e chorou. Por todos que não viveram para ver aquele dia, por todas as lutas que tornaram aquele momento possível, por todas as pequenas resistências que finalmente culminaram em transformação nacional. Adelaide também chorou quando soube da notícia, segurando sua filha de 12 anos contra o peito. Henrique havia falecido 2 anos antes, e Adelaide agora controlava a fazenda. Sua primeira ação após a abolição foi reunir todos os ex-escravizados e oferecer-lhes terra, pequenos lotes onde poderiam construir casas e plantar suas próprias colheitas. Muitos aceitaram, formando uma comunidade que permaneceria unida por gerações. Cecília visitou a fazenda Vale do Sol pela primeira vez em anos, poucos meses após a abolição. Foi uma reunião emocional com Adelaide, 2 mulheres agora mais velhas mas ainda conectadas por aquele dia fatídico de sangue e segredo. Elas caminharam pelos jardins, conversando sobre o passado e o futuro. Você acha que fizemos diferença? Adelaide perguntou, observando os ex-escravizados trabalhando suas próprias terras, livres finalmente. Cecília pensou cuidadosamente antes de responder. Eu acho que cada ação de resistência, cada momento de solidariedade entre mulheres, cada vez que alguém com privilégio escolhe usar esse privilégio para empoderar outros, tudo isso faz diferença. Aquele dia no banheiro, quando a senhora sangrava e tinha medo,
Quando poderíamos ter nos tornado inimigas, mas escolhemos ser aliadas, aquilo mudou 2 vidas. E essas 2 vidas mudaram outras, e assim por diante. É assim que o mundo muda, sim, não de uma vez, mas através de milhares de pequenas revoluções pessoais. Adelaide sorriu, lágrimas nos olhos. Pare de me chamar de Sinhá. Por favor. Depois de tudo, acho que pode me chamar de Adelaide. Cecília riu. Velhos hábitos são difíceis de quebrar. Mas vou tentar. Adelaide. O nome soou estranho em sua língua, mas também libertador. Elas não eram mais senhora e escrava. Eram apenas 2 mulheres que haviam sobrevivido juntas a algo extraordinário e saído transformadas. Anos depois, quando Cecília estava escrevendo suas memórias, um relato extraordinário que seria publicado póstumamente, ela sempre parava quando chegava a parte sobre a água vermelha no banheiro. Como descrever aquele momento? Como explicar a todos que aquela descoberta horrível havia sido, paradoxalmente, o início de sua liberdade? Ela finalmente escreveu: às vezes, a mudança nasce dos lugares mais inesperados e das circunstâncias mais improváveis. Naquele dia, vi uma mulher poderosa reduzida à sua vulnerabilidade mais básica, e ela viu uma escrava como ser humano completo pela primeira vez. E dessas revelações mútuas, construímos uma aliança que mudou ambas nossas vidas para sempre. A pequena Cecília, filha de Adelaide, cresceu para se tornar uma educadora proeminente, defensora apaixonada de direitos das mulheres e igualdade racial. Ela nunca soube toda a verdade sobre a relação entre sua mãe e sua homônima, mas herdou os valores que aquela amizade improvável havia cultivado. Ela frequentemente visitava a escola que Cecília fundara, doava generosamente, e trabalhava incansavelmente para continuar o legado de ambas as mulheres. Quando Cecília Maria dos Santos morreu em 1920, aos 64 anos, centenas compareceram ao funeral. Ex-alunos, ativistas, pessoas cujas vidas ela havia tocado de incontáveis formas. Adelaide, agora com 79 anos e frágil, foi apoiada por sua filha até o túmulo. Ela colocou uma rosa vermelha sobre o caixão e sussurrou palavras que só ela e a falecida entenderiam completamente. Obrigada por me salvar naquele dia. Não apenas minha vida, mas minha alma. A história da água vermelha permaneceu secreta, conhecida completamente apenas por 2 mulheres, uma das quais agora estava morta. Mas seu legado viveu de formas que transcenderam o segredo, nas vidas libertadas, nas mentes educadas, nas sementes de justiça plantadas e cultivadas. Provou que mesmo nos momentos mais desesperados, quando tudo parece perdido, a compaixão e a solidariedade entre mulheres podem criar milagres. E talvez seja essa a verdadeira lição: que mudança revolucionária não vem apenas de grandes gestos públicos e batalhas épicas. Às vezes vem de um momento silencioso em um banheiro, de uma escolha de ajudar ao invés de julgar, de reconhecer humanidade compartilhada através de barreiras que a sociedade insiste em erguer. A água vermelha que Cecília encontrou naquele dia não marcou apenas um final, mas também um começo, o começo de liberdade, de amizade, de entendimento que mudou destinos e ajudou, em sua pequena mas significativa forma, a empurrar um país inteiro em direção à justiça.